Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Francisco Mazan e eu serei o seu companheiro dessa palestra de hoje, de terça-feira. A palestra vai versar sobre o livro No Mundo Maior, de André Luiz, que é o quarto livro da série. Porém, antes de nós entrarmos nos assuntos que vamos tentar trazer aqui, vamos elevar nosso pensamento a Deus, trazer o nosso coração para um lugar de quietude e, quem sabe, encontrar aqui dentro de nós um cantinho de asserenamento, de paz, de boa vontade, onde sejamos capazes de acessar aquela chama divina, acessar aquela fé, aquela condição de sintonia necessárias para que nós possamos nos conectar com os irmãos que trabalham em prol do bem, com os corações que muito amam, com as falanges de luz, com a Mãe Santíssima, com o Mestre Jesus. Deixar que essas vibrações possam nesse instante alcançar o seu lar, aquelas pessoas que podem não estar assistindo com você, mas que precisam de ajuda, que precisam de amparo. E que nesse sentido, nossa intenção agora seja visualizar uma fresta de luz se abrindo e adentrando nossos lares, rogando tudo aquilo de melhor que o Pai Celestial seja capaz de nos oferecer nesse instante. E trazendo o nosso coração para um eixo de entrega, de boa vontade, de apacentamento. Que nós consigamos, juntos, eu e vocês, aqui vibrarmos nesse encontro de terapia espiritual, de reflexão evangélica, sobre assuntos tão fascinantes como estes que André Luiz nos traz. E iniciando aqui a nossa tarefa da noite, comecemos pela prece que aprendemos com Cristo de Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Caríssimos irmãos, irmãs, a fala da noite vai ser sobre o poder do amor. No livro de André Luiz, que é um livro que conta as experiências de intercâmbio que ele vai fazendo em seu aprendizado ao chegar no plano sutil, André Luiz nos traz algumas narrativas importantes. E nesse caso, no livro No Mundo Maior, o livro vai tratar de uma série de socorros, de ajudas e de auxílios para pessoas que estão sofrendo processos, seja de desenlace, processos obsessivos. E o fato é que nosso querido André Luiz relata que existia uma situação de um homem com um pouco mais de 50 anos, chamado Pedro, que na sua mocidade
acaba cometendo um homicídio. Ele havia sido criado por uma pessoa, por um homem, e esse homem cuidou dele, o educou e de alguma maneira trouxe para ele também valores e, ao mesmo tempo, ele trabalhou muito desde criança, desde quando acolhido por essa família. E ao se tornar um jovem adulto, ele experimenta a ideia de querer cobrar desse senhor que o criou todo um retroativo financeiro que justificasse o empenho que ele teve, na dedicação que ele ofertou para trabalhar ao longo dessa vida com esse pai adotivo. E o pai adotivo não aceita pagar nenhum centavo. Entende que criou ele, que cuidou dele e que não vai fazer nada daquilo. Então ele se enfurece e acaba retirando a vida desse pai e arruma as coisas de uma forma, né? Retira do cofre. Ele, a essa altura, ele era uma pessoa de confiança desse pai adotivo. Ele retira aquela quantia que ele achava que era justa para o que ele estava requerendo para ele, em termos de ressarcimento pelos serviços prestados, e deixa o restante lá, e o crime nunca é descoberto. Só que ele carrega consigo essa culpa de ter retirado a vida de alguém. E a pessoa que desencarna pelas mãos dele passa a se tornar o seu obsessor. E ao longo da vida ele vai se casar e vai ter alguns filhos, muito tomado por esses processos de culpa. Esse rapaz tenta de todas as formas se tornar um bom pai, um pai responsável, e constrói uma família amorosa. Porém, o obsessor, tomado pelo assédio de vingança, tomado pelo desejo de se valer da possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, vai assediando ele, depauperando. E quando André Luiz chega a essa casa, havia sido assinalada essa tarefa para ele, junto com o instrutor Calderaro, eles dois encontram o encarnado e o desencarnado completamente conectados por elementos fluídicos, por fios fluídicos, tanto no campo do coração quanto no campo da mente, como se houvesse uma completa simbiose. E, na verdade, era um padecimento mútuo. Um era escravizado energeticamente, emocionalmente, espiritualmente pelo outro, né? E a primeira parte do trabalho que André Luiz e Calderaro vão fazer é o de observação, e Calderaro orienta André Luiz a entender como aquilo tem se processado, como existe aquela incidência tão potente desses fluidos que se interligam num processo obsessivo, para poder compreender também como eles vão começar a fazer um processo de liberação para construir espaço e condições para que esses irmãos possam ser auxiliados de alguma forma. Então, após essa observação mais aprofundada, eles começam a colaborar com a infusão de fluidos salutares, e antes, naturalmente, eles vão retirando um pouco dos fluidos mais densos. Não tem como fazer isso de uma hora para outra, é uma coisa paulatina, isso vai sendo feito aos poucos e vai sendo infundido um pouco de magnetismo espiritual saudável, para que
num determinado momento, possa chegar um espírito que eles chamam de irmã Cipriana, que eles descrevem essa irmã Cipriana como alguém que havia constituído um patrimônio de amor muito profundo. E ela é aquele espírito que, quando chega, ela não é registrada pelo espírito obsessor, nem tampouco pelo obsediado. Ela é registrada por André Luiz e registrada por Calderaro, naturalmente, mas ela vem já de uma tessitura bem mais sutilizada e trazendo consigo um olhar profundamente amoroso, acolhedor. E ela se aproxima muito humilde desse grupo para fazer a parte dela, que é de alguma maneira, através da potência do amor, encontrar um lugar de sensibilização para essas duas pessoas, esses dois seres que estavam tão interconectados por um passado tão sombrio e difícil. E aqui começa uma questão para nós podermos pensar e que é levantada no livro de uma forma bem contextualizada e bem interessante, que é: o conhecimento suplanta o amor? Às vezes, a gente estuda muito, a gente lê muito, a gente pode falar muito bem, a gente pode expressar ideias com uma clareza muito grande, né? Ter muitos diplomas e muitos títulos, e necessariamente isso não significa que a gente seja capaz de sensibilizar alguém com todo esse conhecimento. Isso é uma ponderação que Calderaro faz a André Luiz, de que o conhecimento não é substituído, não é substituível pelo elemento do amor, que ele tem o seu lugar, que ele tem uma importância, mas que há coisas que somente o amor é capaz de realizar. E a nossa irmã Cipriana se aproxima dos dois irmãos sofredores, o obsessor e o obsediado, e inicialmente ela vai fazer o que nós todos devemos fazer todo o tempo, que é sintonizar. E através da oração ela começa a concentrar uma condição muito mais propícia, e ela começa a resplandecer de energias espirituais que fluem de seu coração, de sua mente, e ela vai se tornando ainda mais bela com toda aquela sintonia de oração. E ela se aproxima daqueles irmãos em sofrimento e começa a emanar para eles essa vibração amorosa. E naturalmente, na medida em que esse magnetismo benéfico e superior vai afetando e contagiando de alguma maneira esses irmãos em sofrimento, de alguma forma eles vão cedendo e ela consegue se aproximar inicialmente do obsediado, que está fora do corpo a essa altura, e imagina que está vendo a Mãe Santíssima e se coloca prostrado aos seus pés e pedindo muito perdão e falando daquele tamanho de misericórdia. E depois que ela acolhe ele, o outro ainda se mantendo impassível, porque o outro estava no lugar de vítima, né? Foi a pessoa que sofreu a grande injúria de perder a sua vida pelas mãos do outro, então se sentia no direito de vingança, se sentia no direito de fazer justiça,
Então, ela solicita que André Luiz e o instrutor que está com ele encaminhem os dois para um outro ambiente, que é o ambiente da casa dessa pessoa que está sendo obsidiada, né? E ela pondera com esse obsessor sobre essa família que ele construiu, sobre a falibilidade humana, sobre o quanto que ele tentou trazer valores diferentes daqueles que em algum momento da vida dele direcionaram ele para escolhas infelizes, e que o velho Pedro, que era o nome dele, se transforma num novo Pedro, pelo menos tenta fazer um movimento de transformação e, de alguma maneira, sem julgar, ela traz ele para um sentimento e para uma compreensão de que a vitimização não coloca nenhum de nós num lugar melhor, não nos engrandece, não faz com que a gente construa qualquer espécie de crescimento, muito ao contrário. A vitimização vai amarrar a gente junto àquilo ou àquele que a gente julga que é o nosso algoz, que foi o nosso algoz, e a gente fica aprisionado, jungido àquela situação, muitas vezes ruminando ideias e pensamentos, não necessariamente de vingança muitas vezes, mas no caso aqui da história sim, por muitos anos, até que ele, por força de todo esse cuidado amoroso de acolhimento que ela traz, mas também algo que é fundamental, que é o fato dela dizer, olha, eu também, meu irmão, eu também perdi muita coisa. Eu também já fui mãe, eu também perdi a minha saúde, perdi os meus bens, fui abandonada pelo meu esposo, e a cada momento em que eu vivenciava mais solidão e mais dor, eu entendia que a minha fé ia se solidificando de alguma forma, porque aquilo construía para mim de algum propósito de engrandecimento espiritual, e eu entendo que tudo aquilo que eu vivenciei possivelmente deve ter tido uma razão, porque ninguém vivencia nenhuma dor, nenhuma injustiça, nenhum processo, nenhum desengano de maneira injusta, né? De maneira aleatória. A lei divina não erra, sempre vai estar trazendo todos nós para uma tentativa de realinhamento, inicialmente com nossa própria consciência e com os próprios parâmetros da lei divina, que é de amor, que é de justiça, que é de caridade, mas também que é de progresso, mas também que atende aos ditames da causa e do efeito, da reencarnação, da evolução. E ela se mostra para ele como alguém que não está ali julgando ele, que entende que aquilo carrega uma grande dor, mas que ela deixa a ele a liberdade de escolher o caminho que ele quer. Inclusive ela diz, você não é obrigado a ser nosso amigo, mas olhe para a sua vida e faça escolhas que possam aproximar você da felicidade que você é merecedor. Deixe que o amor maior possa se aproximar de você. E essa história, ela é muito comovedora e muito real para todos nós, porque é uma história em que o poder desse amor, dessa capacidade de acolhimento, dessa condição de humildade, de se colocar
nos sapatos do outro, mas ao mesmo tempo de se aproximar sem nenhum julgamento, trazendo aqui, no caso de nossa irmã Cipriana, uma bagagem de um amor muito grande, vivenciado e construído provavelmente em diversas experiências de superação, de construção e consolidação de fé e, sobretudo, de serviço. Esse potencial amoroso, ele é transformador. Ele é exatamente o que sensibiliza. E é um elemento extremamente comovedor e para nós completamente atual pensar nas ideias que envolvem vítimas e algozes, justiceiros e injustiçados, obsediados e obsessores, ofensores e ofendidos. E no fim das contas é disso que se trata a nossa história. Eu acredito que todos nós aqui carregamos algumas coisas para contar a esse respeito, né? Muitas vezes nos sentimos injustiçados, muitas vezes nos sentimos ofendidos, não nos sentimos vistos, ou fomos negligenciados, ou não recebemos aquele tratamento adequado. Muitas vezes nossa mágoa é com a própria vida, como se a vida fosse uma entidade que estivesse atuando contra nós. Ou mesmo dentro do âmbito doméstico, com as pessoas desafiantes, com os desafetos, com todas aquelas situações que são extremamente, às vezes, difíceis de lidar e que vão gerando em nós um acúmulo, e alguns de nós vão se tornando muito introspectivos e fechados, outros de nós vão se tornando muito belicosos, explosivos, ou a gente acaba adotando movimentos de esquiva e queremos nos afastar, nos distanciar, sair daquilo. Somos livres, é verdade, para fazermos as nossas escolhas, né? Fazermos aquelas escolhas que estão de acordo com a nossa condição naquele momento de poder lidar com determinadas situações, mas nós sabemos também que todas as escolhas têm suas consequências. E aqui, quando a gente traz esse tema, algumas coisas precisam ir ficando muito claras. A primeira delas é que não basta o tanto de conhecimento que você tem ou imagina que tem sobre a doutrina espírita, sobre as verdades que você abraça, sobre as ciências que você aprendeu, até mesmo sobre a vida em si. Esse conhecimento, sem que ele se converta em sabedoria pela experiência viva, ele acaba sendo uma coisa inócua, uma coisa que acaba concorrendo para que a gente se torne, infelizmente, arrogante, para que a gente se torne refratário a ser capaz de escutar de alguém alguma coisa que a gente acha que vai fazer sentido, que possa ser aproveitado, e a gente acaba, sem perceber, se colocando de maneira superior às pessoas. E isso é muito danoso, porque quando eu acho que eu sou melhor que você, quando eu acho que eu sei sempre mais que você, quando eu acredito que você não tem nada para me ensinar, eu começo a cessar de aprender. Eu perco aquela qualidade humilde do espírito de aprendiz que precisa existir quando a gente realmente se imagina numa jornada espiritual de crescimento. Imagino que você, que está usando o seu tempo aqui agora para ouvir essa palestra, seja alguém que dedique uma parte do seu tempo a esse crescimento espiritual. E faz sentido que a gente se pergunte, eu e você, né? Eu me acho melhor que os outros? Eu acho que as coisas que as outras pessoas dizem não são
proveitosas em algum sentido, ou que normalmente eu tenho mais razão do que as outras pessoas, e que eu sempre sei o que é melhor e as outras pessoas não, ou que eu amo mais do que os outros, que a qualidade do meu sentimento, da minha ética, da minha moral, da minha condição espiritual é superior à dos outros. Isso tudo coloca a gente num lugar que nos distancia claramente dessa caminhada evolutiva. E, sendo assim, fica claro que humildade com conhecimento, conhecimento com experiência e experiência que se converte em sabedoria, tem muito mais condições de promover a existência de frutos realmente proveitosos, não só para a nossa vida individual, mas para as pessoas que estão no nosso entorno, para a nossa forma de lidar com as coisas. Mas ainda assim, isso não é suficiente, porque nossa tarefa é aprender a amar. E note que na narrativa do livro, a aproximação da irmã Cipriana, que é um espírito superior em relação a todos os outros que ali estão, é uma aproximação plena de humildade, de amorosidade e, sobretudo, de compaixão. Ninguém que queira realmente ajudar alguém, ninguém que queira realmente fazer um processo transformador, colaborar consigo mesmo numa caminhada de evolução genuína, vai deixar de prestar atenção na necessidade de alguns elementos aqui fundamentais, né? O primeiro deles é a capacidade de sintonizar com aquilo que conecta você às instâncias mais sagradas que você possa possuir, ao Deus interno, aos bons espíritos. Então, cada um tem o seu jeito de fazer essas conexões. Mas o fato é que a sintonia e assim também a oração envolve muito e muito profundamente onde o seu coração está, onde o meu coração está. Então, quando nós dizemos que vamos orar, quando nós dizemos que vamos sintonizar, onde está nosso coração? Está na solicitação de que aquele mal-estar passe, de que aquele problema cesse, de que aquela pessoa seja afastada da nossa vida, de que as coisas aconteçam do jeito que a gente queria, de que a gente encontre as saídas mais rápidas e mais fáceis porque a gente não quer sofrer? Ou a gente está disposto, de fato, a estabelecer um canal de comunicação com o divino, com o sagrado, com o mais profundo? E normalmente, queridos amigos, essas situações verdadeiras de sintonia e de oração são as mais simples, sem fórmulas prescritas, sem palavras decoradas, quando você abre seu coração e conversa com Deus. Quando você olha para si e com humildade reconhece seus limites, suas dificuldades, suas potencialidades, aquilo que você já alcançou até ali, mas também aquilo que você ainda tem pela frente para poder alcançar. Nessas horas de muita simplicidade, horas em que a gente vai abrir o coração, muitas vezes chorando, muitas vezes sentindo dor, muitas vezes com medo. A gente vai abrindo a nossa alma para uma escuta silenciosa de
uma voz que se faz ouvir pelos sinais, pelas mensagens que chegam através daquela pessoa inusitada, pela propaganda que passou na TV, por aquela pessoa que você encontrou na sinaleira. Vai abrindo os canais para que a gente comece a perceber a nossa falibilidade, a nossa humanidade, e aí, portanto, nos conecta com o segundo elemento, que é essa capacidade de, em compreendendo a minha falibilidade, a minha humanidade, o meu caminhar de aprendiz, as próprias dificuldades que eu reiteradamente vou atravessando nas mínimas coisas que eu tenho tentado transformar e que eu vou reincidindo tantas vezes nas mesmas falhas, eu vou então percebendo o quão humano eu sou, o quanto eu também preciso de misericórdia. Vou percebendo os aspectos que em mim eu posso entender que são elementos ainda pertinentes à minha sombra, que precisam ser integrados, pertinentes a elementos ainda em transformação e em construção nessa humanidade que caminha para uma angelitude que está lá longe e que requer uma estrada contínua, paciente, perseverante, e lembrar disso necessariamente precisa fazer com que eu me lembre, querido irmão, querida irmã, que essa outra pessoa que está do meu lado é igual a mim. Que esse irmão desencarnado que porventura esteja me assediando ou muitas vezes gerando um processo obsessivo sobre mim ou sobre minha família, também é uma pessoa em sofrimento. Também é alguém que precisa de ajuda. Também é um elemento humano igual a mim. E nessas horas, é preciso que a gente vá abrindo os olhos nessa construção de amorosidade que passa por amar a si mesmo, mas também passa por amar o adversário e ao mesmo tempo passa pela capacidade de construir mais e mais condição de aprender a perdoar, aprender a compreender o tamanho de limitação que todos nós temos e vivemos continuamente, mas que muitas vezes só enxergamos nos outros. E a gente começa a perceber o quão próximos nós estamos dessas pessoas, e isso abre um espaço fantástico, fabuloso, quando é possível, é claro, para que a gente verbalize, abra o coração e possa dizer: olha, eu me sinto desse jeito. Vamos tentar fazer de outra forma. Ou então, quando se trata de um processo com o irmão desencarnado, trazer aquele pensamento que Jesus falava sobre jejum e oração, e aqui jejum no sentido de jejum de pensamento, jejum de sentimentos. E como é rico e interessante ao mesmo tempo que quando um indivíduo começa a palmilhar uma estrada de querer, de fato, enobrecer seus pensamentos e seus sentimentos, e ao mesmo tempo vai se dando conta de sua pequenez dentro da imensidão da eternidade e da imensidão da evolução, da grande escadaria que existe entre nós e o mais alto.
e entre nós e o mais baixo. Estamos em algum ponto aí. A gente vai vendo como aqueles que estão lá mais na frente olham para trás compassivamente e estendem suas mãos das formas mais diversas e mais carinhosas e mais amorosas para nos auxiliarem. E, portanto, também é nosso dever fazer a mesma coisa com aqueles que aparentemente sabem menos que nós, estão com menos condições que nós para elaborar situações difíceis, para elaborar os processos que lhes aconteceram. E aí o algoz, o perseguidor, o obsessor, o adversário, aquele que pensa diferente de mim, sai da condição de inimigo e entra na condição de professor. Um dia, quem sabe, é claro, quando deixarmos de lado a infância espiritual, todos nós consigamos reconhecer a união fraternal que nos coloca em pé de igualdade porque viemos da mesma fonte. Mas nesse ínterim, enquanto a gente vai começando a se colocar na direção de enobrecer nossa própria alma e ao mesmo tempo de treinar a capacidade de ir percebendo nossas próprias sombras, nossa própria humanidade, que precisa ficar muito clara antes de nós conseguirmos de fato nos espiritualizarmos, vamos simultaneamente sendo mais capazes de exercermos tolerância, compreensão e vamos ensaiando alguma qualidade de compaixão com o nosso semelhante e conosco mesmos. E um fato real e curioso que eu vejo em consultório, que eu vejo nas minhas relações pessoais, que eu vejo na vida, é que muitas coisas que nós vivenciamos e que carregamos até hoje, muitas coisas que nós no fundo buscamos e esperamos, resumem-se a uma única palavra: amor. Queremos ser amados. E muitas vezes nós representamos ser ou não sermos amados no convite que recebemos ou não recebemos, naquela maneira mais doce ou mais ríspida em que fomos tratados, com que fomos tratados, na fala que recebemos, na qualidade da atenção ou da negligência que recebemos, naquilo que o outro pode nos ofertar ou não. E nesse sentido, é valioso compreender que a gente ainda está num eixo em que queremos tanto ser amados e nos sentir amados, e nos sentir importantes e validados e reconhecidos e, portanto, justiçados, e recebermos aquilo que a gente entende que é de nosso direito, que o outro precisa reconhecer e nos trazer de volta. E nos ofendemos tanto quando isso não chega, nos melindramos tanto e às vezes ofendemos tanto, magoamos tanto, nos fechamos tanto ou nos afastamos tanto. Isso nos faz entender o quanto o nosso amor ainda é tão condicional, porque ele é um amor que só subsiste quando o outro é para nós aquilo que nós gostaríamos que ele fosse dentro do nosso gabarito. Então eu imagino que você, querido irmão, querida irmã, que está aqui me assistindo e me escutando, talvez esteja até fazendo algumas associações a essas coisas que eu estou dizendo,
E se você acha que isso que eu estou dizendo é para uma pessoa que não está vendo essa palestra, não se iluda, não. Essa fala é para nós, é para você que está me ouvindo, e ela é para mim também. Nós ainda carregamos um grau muito grande de egoísmo, ainda carregamos um grau que condiciona a nossa capacidade de amar aquilo que nós recebemos dos outros, e nossa generosidade, nosso altruísmo, nossa capacidade de ofertar fica condicionada e fica restrita ao que os outros fazem ou não fazem, ou seja, os outros, de certa forma, continuam definindo aquilo que nós somos, continuam definindo como nós vamos nos conduzir, continuam definindo como nós vamos nos portar. E é hora de nós quebrarmos essas algemas, sobretudo se nós temos situações desafiadoras que requerem um grau maior de compreensão, um grau maior de tolerância, um grau maior de silêncio, um grau maior de poder nos colocarmos e dizermos determinadas verdades, podermos encontrar momento e forma adequados para podermos fazer isso. E muitas vezes aquelas situações em que nós somos convidados ou compelidos a dizer alguma coisa importante para alguém e às vezes não encontramos abertura, e muitas vezes a saída é podermos falar um pouco de nós para sensibilizar o outro, ou encontrarmos caminhos de trazer algum grau de empatia, algum grau de proximidade, como a nossa irmã Cipriana no livro No Mundo Maior fez. E aí então tocar o coração desse irmão, desses irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que estão próximos de nós. E nisso tudo vale ressaltar de uma maneira muito importante que não são somente as nossas palavras, são as nossas atitudes, a nossa postura, nossos exemplos despretensiosos que vão constituir aquele jejum que Jesus nos ensinou, que muitas vezes vai compor uma paleta de recursos fundamentais para que a gente possa ser, de maneira bem despretensiosa, um elemento transformador, amoroso e transformador, onde quer que nós estejamos. E quando se trata então de um processo de ordem espiritual, a mudança de atitude íntima, a mudança de conduta, a capacidade de abraçar o serviço, a possibilidade de ser alguém que se coloca de fato num caminho de ser um instrumento útil na caridade, de ser um instrumento útil que consegue enxergar aquelas situações em que eu posso fazer algo aqui, eu posso colaborar em alguma coisa, eu posso ofertar algo de mim, algo do meu tempo, algo daquilo que eu possuo internamente, e fazer isso sem esperar nada em retribuição, fazer isso sem esperar nenhuma espécie de gratidão, nenhuma espécie de reconhecimento. Isso vai soltando as amarras dentro de nós e naturalmente isso vai modificando o diapasão vibracional que nós carregamos dentro de nós. E muitas vezes os corações mais endurecidos, os corações que sofreram muito, os corações que foram muito magoados, aos poucos, eles vão amolecendo, porque o nosso coração também vai amolecendo, porque a nossa alma também vai se sutilizando, porque de alguma forma a nossa vibração vai
se convertendo numa vibração mais sutil, mais doce, mais amorosa e, portanto, com um campo mais amplo, capaz de abraçar, capaz de trazer paz, capaz de aquietar, capaz, portanto, de sensibilizar aquelas pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que estejam em torno de nós. Isso significa dizer que é um exercício contínuo em nós prestarmos atenção à maneira em como nós reagimos, ao quanto de rispidez ou doçura nós já trazemos, ao quão afáveis nós já temos sido, ao quão prestativos, solidários, empáticos nós temos sido capazes de ser. Isso significa também dizer que a nossa crítica ela vai reduzindo, que a nossa forma de brincar com os outros, sem perder a nossa espontaneidade natural, ela também vai se tornando mais amorosa, ela vai se tornando mais agregadora. E mesmo no silêncio, mesmo quando nós não estamos dizendo nada, só com o olhar, só com o não verbal, a gente pode se tornando mais capaz de tocar o nosso semelhante, de se deixar também tocar por aqueles que já avançaram lá na frente, diante de nós. Porque, como eu disse há momentos atrás, nós estamos numa grande escadaria onde há um roteiro longo abaixo de nós, atrás de nós, e um roteiro ainda mais longo à frente de nós, que a gente não sabe quando vai chegar. Mas essa é a hora, caro irmão, cara irmã, de nós escolhermos conscientemente por esse lugar de enobrecimento, por esse lugar de serviço. Não é um lugar passivo, não é um lugar acomodado, não é um lugar meramente devocional. Não que a devoção seja uma coisa ruim, muito ao contrário, ela nos conecta na sintonia, mas a devoção convertida em ação, ela se torna caridade, ela é o amor em ação. Porque quando a gente vivencia o amor pelo nosso semelhante é amizade. A gente quer ajudar, a gente quer abraçar, a gente quer cooperar. E quando o outro é diferente, divergente, difícil, a gente ora por ele, por aquele que nos persegue, que nos calunia. A gente não deseja mal de volta, a gente tenta, da melhor maneira que a gente puder e no nosso tempo, encontrar formas de não guardar ressentimentos e mágoas que só vão envenenar a nossa própria alma e, portanto, de não deixar espaço para rancores e sentimentos de vingança. Ou, como muitas vezes eu escuto, eu não tenho mágoa, Francisco, eu não tenho rancor, mas às vezes a gente fica amargo, a gente fica triste, melancólico, a gente fica distante. É como se a gente ficasse num lugar que aquela pessoa não consegue mais tocar a gente. E naturalmente a gente não consegue mais tocar aquela pessoa. Isso não é amor, amigos, isso é indiferença. Isso é distanciamento para não sofrer. E não é que a gente tenha que querer sofrer, não, a gente não tem que querer sofrer. A gente precisa querer descobrir novas e melhores formas de ampliar nossa condição de amar, de estarmos presentes aqui no mundo, porque nós não vamos sair daqui agora, não. Nós ainda temos uma jornada longa e vamos voltar aqui, se Deus quiser, muitas vezes, para continuar do ponto do qual nós paramos. E
Esse processo de aprender a amar é um processo que é bilateral. Na verdade, é um processo multilateral, porque você colabora no entorno, você colabora com quem está próximo a você e que é difícil, que é divergente, que é adversário, que é adverso, que é o seu professor que lhe traz aquelas lições que ainda lhe mostram como você ainda reage, como você ainda está, como você ainda carrega, como nós ainda carregamos uma série de características que aos poucos vão sendo diluídas e transmutadas em coisas mais sublimadas, mais belas, mais iluminadas, mas ao mesmo tempo, essa mesma decisão de enobrecer a nossa alma, de ampliar nossa capacidade amorosa, abre continuamente condição de que os espíritos que estão lá na frente de nós possam se aproximar de nós para nos inspirar, para tocar nosso coração, para nos auxiliar nas tarefas da nossa própria vida, para nos auxiliar nas tarefas em que nós sejamos instrumentos de auxílio do próximo, em que nós sejamos instrumentos de trabalho no coletivo, em que nós sejamos instrumentos de transmissão de conhecimento, de sensibilização, de amor, de luz, de boa vontade para os nossos irmãos, independentemente de qual é o resultado que isso vai dar. Esses irmãos maiores estão mais perto do sagrado e do divino do que nós. E acima deles existem outros ainda mais amorosos, ainda mais grandiosos. E como uma escada em que essa luz vai descendo, quanto mais nós vamos ampliando nossa capacidade de amar, de servir, de sensibilizar, de compreender, de desfazer os laços sombrios, dos rancores, das mágoas, dos processos que nos conectam aos outros por esses lugares de cobrança, de senso de injustiça. Quanto mais a gente vai se libertando disso, porque a gente vai sabendo que ninguém vivencia nada que um dia não tenha semeado, que ninguém vivencia nada que não tenha por objetivo robustecer e sedimentar as virtudes e as qualidades que porventura nós já tenhamos em algum grau, ou seja se fizemos e estamos colhendo, seja se já estamos nos regenerando e estamos forjando nossa alma no robustecimento do amor e da virtude e do crescimento espiritual, nós precisamos lembrar continuamente que nada acontece por acaso, que nós não estamos aqui vivenciando experiências aleatórias e que nós nos influenciamos uns aos outros continuamente. E cabe a nós desmanchar a cadeia de desamor, de injustiça, de males, de tristezas, de dores. Às vezes as dores são inevitáveis mesmo, e a gente vai passar por elas. Mas a forma com que a gente passa por elas se converte em sofrimento ou em crescimento. Se converte em algo que nos amarra ao passado e que cria
correntes que a gente vai arrastar, ou se converte em estrada iluminada, em que a gente palmilha e cresce, e se transforma, e se ilumina, e constrói aquela transmutação que só pode acontecer a partir do poder do amor. Eu sempre ouvi dos irmãos, dos mentores, que o amor é capaz de suplantar e de dissolver todas as barreiras, todas as coisas sombrias, todos os obstáculos. E sempre que eu me via querendo desistir, e sempre que eu me vejo ainda querendo desistir e não tentar e deixar para lá e não seguir adiante, então entendam como eu também preciso tanto dessa palestra. Eles me dizem: o amor desmancha fronteiras, o amor desfaz distâncias, o amor constrói elos, o amor redime. Ame mais, console mais, compreenda mais. Não espere nada de volta. Faça a sua parte. Se entregue ao universo. Se entregue ao fluxo da vida. E aproveite cada oportunidade para enobrecer sua alma. Quando a gente faz isso e vai se transformando, naturalmente a gente vai transformando o mundo. Então aqui, com esse pensamento, eu me despeço de vocês. E eu hoje gostaria de finalizar a nossa conversa da noite com uma oração que eu gosto muito, que foi uma oração atribuída a Francisco de Assis. E ela diz assim: Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências, teus filhos, meus irmãos, e assim não ver senão somente o bem em cada um, como vós mesmos vedes. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem de mim sintam a tua beleza e a tua presença. Reveste-me com a tua beleza, Senhor, e que doravante eu te revele a todos. Imensa paz, felicidade imorredora, que a força do amor seja uma escolha para as nossas vidas. Até a próxima.